O sino da igreja badalou e eu senti o coração acelerar. Era agora. Isabela estava prestes a entrar. O vestido branco, rendado, fluía como uma onda e ela parecia uma visão angelical. Esperei que a alegria tomasse meu peito, mas só havia um nó, uma sombra cortante que não saía da minha mente. O olhar de Hugo, meu amante, me atravessou como um raio. Ele estava lá, exatamente onde não deveria, e nesse instante, um fio percorreu minha espinha. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. Eu vi os rostos de amigos e familiares sorrindo, mas para mim, toda a cena era como um pesadelo acordado. O olhar apaixonado de Hugo se fixou em mim quando Isabela se virou para o altar. Um prato de sentimentos contraditórios se agitou dentro de mim. Amor, culpa, desejo e uma dor. Ninguém sabia sobre nós, mas naquele momento a verdade parecia prestes a escapar. Um aperto no peito fez meu coração bater descompassado. O que eu fizera? Eu não queria ser a vilã, mas o amor é um labirinto em que todos nos perdemos, não é? A cerimônia prosseguia, mas o que era para ser um momento de celebração virou um campo minado de emoções. Para todos, eu era apenas a amiga da noiva, a mulher de sucesso, que havia construído uma carreira invejável na publicidade. Ninguém sabia das noites estreladas e dos sussurros secretos, de como a Sofia, minha amiga próxima, me alertara sobre os riscos daquele relacionamento. Clara, você está se arriscando demais, ela dissera, como se fosse fácil desistir do que sentia. Os votos foram trocados, mas o que eu sentia não fazia parte daquelas promessas. Eu prendi a respiração ao ver Hugo se aproximar de mim após a cerimônia. Seu toque, aquele leve deslizar de dedos na minha mão. Foi um desafio silencioso, o chamado irresistível para a conta. Voltar a estar com Isabela como se nada estivesse acontecendo, ou arriscar tudo por um amor que florescia no escuro, longe do olhar da sociedade. Os fogos de artifício pontuaram o céu, mas eu estava presa em meus próprios pensamentos. O barulho dos aplausos se tornou um eco distante, uma armadilha para os meus sentidos, enquanto luzes piscavam e uma tempestade iminente se formava em meu coração. Em meio a tudo isso, um lance de raiva me incendiou. Eu olhei para a plateia e vi rostos de felicidade, de amor, mas não todos. Alguns olhares se dirigiram a mim, curiosos questionadores. O calor subia, e o que eu faria em seguida poderia não apenas mudar meu destino, mas o de todos à minha volta. A pressão aumentava e com ela uma consciência cruel me atingiu. Isabela era a única pessoa que não sabia da verdade, enquanto o peso dela, da nossa relação, se acumulava em cada segundo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Qual seria o próximo movimento? As decisões estavam à vis. Olhei ao redor, em meio à música e às risadas, e percebi que a festa já tinha tomado conta do lugar. As cores vibrantes da decoração se misturavam ao perfume doce das flores. Casais dançavam, um piscar de luzes iluminava sorrisos ansiosos, mas no fundo só conseguiam ouvir o silêncio que ecoava dentro de mim. Meu nome é Clara, tenho 33 anos, e apesar de todos os aplausos ao meu redor, aquele momento não era meu. A vida sempre foi cheia de desafios. Fui criada em uma pequena cidade no interior, cercada por campos de flores e o cheiro de café fresco pela manhã. Minha mãe sempre disse que eu deveria lutar pelo que queria. Ela foi uma mulher forte para mim. Em muitos momentos, foi ela quem me ensinou a persistir. Formei-me em publicidade e, anos depois, consegui abrir minha própria agência. O caminho não foi fácil, mas a satisfação que sinto quando um projeto se concretiza é impagável. Era por isso que eu estava ali, em meio aos risos e à música, celebrando o casamento de Isabe. Eu tinha deixado minha rotina pré-determinada de lado para mergulhar nesse momento, mas meu pensamento estava a quilômetros de distância. Lembrei de quando eu e Isabela éramos jovens e sonhadoras, dançando no quintal de casa, enquanto nossos pais nos chamavam para entrar. Éramos inocentes, sem as pressões do mundo. Hugo,
O que você está fazendo aqui? Esse pensamento martelava na minha cabeça, enquanto ele me olhava com aquele olhar que garantia um turbilhão de emoções. Como eu pude deixar isso acontecer? A história sobre o que tínhamos era mais do que um romance proibido. Era uma comédia de erros. A paixão obscura que nutríamos se tornava um peso invisível a cada dia. As risadas continuavam ao redor, mas algo em mim se despedaçava. Sussurros entre os convidados, mãos apertadas em copos de vidro, o tilintar do barulho das taças. Eu observava tudo à distância, quase como uma intrusa. Não havia espaço para minha insegurança naquele lugar. Enquanto a cerimônia prosseguia, os vrê, Clara, você está se arriscando, ela dizia. Mas como recusar? O desejo é uma força avassaladora, e eu me vi presa em uma teia de complicações. Fui forte em muitas áreas, mas quando se tratava de sentimentos, parecia que a bravura se esvaía. Um nó na garganta me lembrou da fragilidade que eu carregava. O calor da festa era sufocante, e a alegria da plateia não era capaz de apagar a nuvem escura que se concentrava sobre mim. Eu sentia como se estivesse sendo observada, cada olhar parecendo indicar que eles sabiam algo que eu tentava esconder. O mundo florescente ao meu redor se tornava um cenário desbotado, edificado sobre a desonestidade. Como eu poderia manter a máscara enquanto a verdade ardia em mim? Isabela disse algo, uma frase escondida sob um manto de esperança e desespero. Ela não sabia. A dor percorria meu corpo ao perceber que enquanto o altar a enaltecia, eu estava prestes a perder tudo. O que fazer? Ficar? Largar tudo e abrir a gaveta do nosso amor secreto? Foi então que percebi. Eu precisava sair dali, respirar, organizar os pensamentos. O que se escondia atrás da fachada de felicidade não fazia minha vida, mas estava completamente buscando me prender. Levantei-me discretamente, como se estivesse simplesmente buscando um copo d'água. Mas a verdade é que meu coração estava em uma tumultuada batalha. Enquanto deixava o salão, o eco da música ainda perseguiu meus passos, nas escadas na penumbra. Eu sabia que a verdade esperava por mim. Uma decisão tinha que ser feita, e as consequências iriam pesar, não apenas para mim, mas para todos. Ao me afastar da festa com a mente em turbilhão, algo me ocorreu. Um bilhete, uma mensagem não lida, qualquer coisa que me ligasse a Hugo. Um jeito de me lembrar dele, mesmo que aquilo custasse tudo o que realmente importava. A ideia de buscar de volta essa conexão, esse amor que, embora clandestino, era tão real para mim, assombrou-me de forma inegável. O que eu realmente desejava. Eu tinha que... Minha vida, antes de toda essa confusão, era como um ciclo. Acordar, preparar o café, os cheiros do pão fresco misturados ao aroma forte do café. Aquela era parte da minha rotina que eu realmente amava. Eu sentava para tomar café sozinha, olhando pela janela, vendo o dia começar, a cidade se enchendo de vida. Eu tinha o que muitos queriam, uma carreira em ascensão, uma boa amiga, um apartamento no centro, mas no fundo sentia que algo faltava. Um vazio que eu tentava preencher de qualquer maneira. Trabalhava em uma agência de publicidade, onde as reuniões eram repletas de risadas e a tensão criativa pairava no ar. Conversas sobre projetos, prazos e clientes que pareciam sempre insatisfeitos faziam parte do dia a dia. Eu adorava isso. A adrenalina, a pressão. O trabalho exigia muito, mas eu sempre fui capaz de dar meu melhor. Dividi um escritório com Sofia, e ela se tornou mais do que uma colega. Era como uma irmã. Era com ela que eu conversava sobre meus sonhos, os planos. Naquela noite, percebi que, apesar das conquistas profissionais, algumas coisas não estavam certas. A ausência de um amor, uma conexão real, pesava. E era depois de uma dessas noites solitárias que eu conheci Hugo. Ele entrou na minha vida como uma brisa fresca em um dia quente. O trabalho fez com que nos cruzássemos. Hugo era charmoso, inteligente, e havia algo nele que me atraía profundamente. Nossa química era inegável. Na primeira vez que nos encontramos em uma reunião, percebi a forma como ele olhava para mim. Havia um brilho no olhar dele, algo que fazia meu coração disparar. Nós nos tornamos amigos e, rapidamente, o que era um afeto platônico
se transformou em algo mais intenso. O tipo de amor que eu não esperava, que não planifiquei. Um amor que começou a crescer escondido, entre sorrisos e olhares cúmplices. Começamos a nos encontrar fora do trabalho. Café, jantares, até mesmo pequenos almoços antes do trabalho. Eu me sentia viva novamente, envolvida em um novo cá. Mas mesmo com momentos de felicidade, comecei a sentir algumas sombras. Pequenos detalhes começaram a surgir. Uma mensagem que chegava tarde da noite em seu celular. Ele respondia de maneira apressada, como se tivesse algo a esconder. Eu contornei as suas inseguranças como se pudesse ignorá-las, como se a felicidade que experimentávamos fosse forte o suficiente para apagar qualquer dúvida. Mas às vezes me pegava pensando em como ele se tornava mais ausente. Isso me machucava. As saídas com Sofia aumentaram, enquanto Hugo aparecia cada vez menos. Um dia, Sofia mudou o tom da conversa. Clara, você está com a cabeça nas nuvens, ela disse, enquanto me observava. Cuidado com o que você deseja. A paixão não é tudo. Naquele momento, eu só consegui desviar o olhar, as palavras dela ecoando dentro de mim. Eu não queria ouvir aquilo. Como ela podia sugerir que o que eu sentia não era real? As noites perdidas em sua companhia semanticamente se tornaram momentâneas distrações. Havia dias em que eu acordava sentindo um nó na garganta. Às vezes pensava em como poderia ter um mês sem preocupações financeiras, mas a realidade sempre bateu à porta. A casa, o carro, a insegurança do futuro. Eu me sentia como uma equilibrista em uma corda bamba. Foi em um desses dias carregados de tensão que cheguei em casa e encontrei Hugo sentado à minha mesa. Ele estava esperando por mim, e eu não estava preparada para a conversa que se seguiu. Uma expressão preocupada em seu rosto era claramente visível. Precisamos conversar, Clara. Aquela frase é clássica, eu conhecia bem. Já havia ouvido isso antes. Em algum lugar no fundo, um alarme soou. Lembro-me da forma como senti o peso da palavra precisamos no meu peito. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele estava distante, e eu sabia que essa conversa não seria sobre insatisfação apenas no trabalho. Era algo mais profundo. A conexão que criamos estava prestes a ser desafiada. As palavras foram ditas, Paul. Uma parte de mim se fechava. Ele só não sabia que já havia despertado em mim inseguranças que nunca pensei que tivesse. Fui capaz de ignorar essas mudanças inicialmente, mas não por muito tempo. Não com todas as evidências surgindo. O que eu fizera? Eu me entreguei aos sentimentos e agora estava prestes a perdê-los. Este amor tão intenso e proibido estava colocando meu mundo em uma linha fina entre a felicidade e a desilusão. E quando ele começou a falar, sua voz se misturava ao eco de minhas angústias. Os problemas no trabalho estavam se acumulando, e a ideia de que esse relacionamento poderia ser a resposta para as pressões que vivia era uma ilusão que estava prestes a se desfazer. Me lembrei das conversas que tive com Sofia. Os risos que trocamos tornavam-se barulhos de alerta em minha mente. Havia algo mais por trás de tudo isso, um desejo de mudar a história. O que eu queria realmente? E, no pico daquele turbilhão emocional, ele teve a audácia de sugerir que nós dois, parada entre o que era certo e o que sentia, sabia que a vida mudaria. Algo estava prestes a despontar. E a ideia de que as portas da revelação poderiam se abrir a qualquer momento fez meu coração acelerar ainda mais. O salão vibrava ao som da música, mas eu mal conseguia ouvir. Tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro de uma bolha. Meu coração ainda batia acelerado e a confusão na minha mente se multiplicava. Hugo se foi, e eu estava lá, sozinha, com um turbilhão de emoções atravessando meu ser. As luzes dançavam em torno de mim, que agora era apenas uma espectadora da celebração de Isabela. As risadas, os brindes, tudo isso se tornava uma batida monótona que eu não conseguia acompanhar. O sorriso radiante de Isabela, a amiga que eu sempre quis ver feliz, parecia um reflexo do que eu não tinha, uma vida plena, cheia de amor e sem segredos. Lembrei das conversas que tive com Sofia.
Ela sempre dizia que eu devia ser mais cautelosa, que as relações não eram tão sim. Na agitação da agência, percebi que eu já não era mais a mesma. Senti a pressão ao encarar a equipe. Todos comentavam sobre o casamento de Isabela, uma história de amor que agora parecia tão distante da minha realidade. Você tá bem, Clara? A pergunta de um colega me pegou de surpresa. Forcei um sorriso. Claro, tudo tranquilo. Mas não estava. Eu lutava contra um turbilhão. As juras que eu fiz a mim mesma sobre manter o foco no trabalho estavam se perdendo. Sem Hugo, minha vida estava se desmoronando. Nos dias que se seguiram, os sussurros sobre o primeiro mês de casados da Isabela e de Hugo me alcançavam como ecos distantes. Conversas que pareciam felizes, mas me deixavam triste. Cada mensagem que chegava para mim, cada chamada não atendida de Hugo era como uma estocada no meu coração. A ausência física dele na minha vida era uma constante agonia. A ideia de que ele poderia estar vivendo a revelia, longe de mim, me deixava paralisada. Perguntas começaram a atormentar. Não conseguia me concentrar. As vozes em volta se tornaram um murmúrio distante, como sempre. As palavras de Sofia ecoavam em minha mente. Eu estava me arriscando demais. Depois da reunião, enquanto descia as escadas, uma mensagem chegou. Era de Hugo. O coração deu um salto, mas assim que abri a conversa, o que vi fez o meu estômago revirar. Uma mensagem de uma mulher. Não tinha nome, apenas um número desconhecido. Sinto a sua falta. Quando você vai sair? Eu congelei. O mundo ao meu redor parecia girar. Li e reli, tentando processar aquele golpe. Era exatamente o que eu não queria descobrir. A sensação de traição me esmagou. Havia um nó na garganta e sentia que o ar estava se esvaindo. O que eu deveria fazer? Responder? Ignorar? O que isso significava? A minha cabeça começou a girar. Era como se eu estivesse mergulhando em um abismo. Não era apenas desconfortável, era devastador. Olhei para o celular, vi meu reflexo no vidro da tela. O que estava acontecendo com minha vida? Eu tinha certeza de que amava Hugo. Mas ele estava lá, se envolvendo com outra pessoa, enquanto eu me consumia em tristeza. Corri para o banheiro, fechei a porta e enfiei a cabeça sob água fria na pia. Tentei puxar o ar, mas não conseguia. 6 meses haviam se passado desde que nos conhecíamos, e tudo parecia um sonho bom, agora virando um pesadelo. E agora eu precisava entender o que ele estava fazendo. As mensagens não eram normais. Meu instinto alertava que algo estava profundamente errado. Minha confiança se despedaçava. Quando voltei ao meu espaço, minha mente ainda fervia. Precisava de respostas, mas como confrontá-lo? Ele estava casado. Era a esposa dele que me mandava mensagens? Eu não tinha certeza do que era Ria. Evitei contato com Hugo. As reuniões foram uma tortura. Cada vez que ele se aproximava, meu corpo reagia. A tensão no ar era palpável. Eu sentia raiva, mas também confusão. E então, um dia, numa pausa para o café, avistei Sofia no escritório. Ela estava com um olhar preocupado. Clara, você está diferente. O que está acontecendo? O nó na minha garganta voltava. Como contar a ela, sem me sentir uma idiota, sem deixar claro o quão frágil eu estava? Nada, só tô cansada. Menti, mas não adiantou muito. Sofia não era boba. Ela sempre me conheceu bem demais. As semanas passaram e não conseguia ignorar mais os sinais. Hugo estava distante. Conversas que antes fluíam agora eram um esforço. Ele sempre estava ocupado com trabalhos ou reuniões. Mentirosas. Eu sabia que estava me iludindo. Uma voz interna sussurrava que eu estava sendo enganada, e todas as tentativas de racionalizar sua ausência se tornavam cada vez mais patéticas. Cuidado! Eu queria gritar para mim mesma, e ao mesmo tempo o desejo de acreditar em nosso amor me mantinha presa. Um dia, depois de uma reunião que não conseguia acompanhar, fui até a cafeteria. Estava sozinha, apenas minha mente e a xícara de café na minha frente. O barulho era quase ensurdecedor. Risadas, conversas, tudo à volta se tornava monótono. Um grito silencioso ecoava dentro de mim.
Não conseguia escapar daquela realidade, e cada gole amargo reforçava meu sequestro emocional. A verdade se aproximava a passos largos. Uma vez, enquanto caminhei até o carro depois do trabalho, avistei Hugo conversando com uma mulher. Ele a abraçou. Um abraço que era ao mesmo tempo casual e íntimo. Um toque que me cortou. Nunca pensei que um simples gesto poderia provocar um furacão dentro de mim. Aquela imagem se fixou na minha mente. Cumprimentos vazios e olhares discretos se tornaram meus companheiros. Dia após dia, eu ignorava o que não queria ver. A negação era o meu refúgio, mas estava cada dia mais difícil. Pequenos episódios revelavam um padrão que eu não conseguia ignorar. Desculpas estranhas, atrasos inexplicáveis. Ele começou a responder mensagens tardias e era fácil me perder em suposições. Um passeio casual se transformou em uma investigação secreta. Descobri que Hugo saía com colegas de trabalho, mas o que me deixou ainda mais apavorada foi saber que nenhum deles tinha visto Isabela por perto. Estão se escondendo. O pensamento ficava cravado em mim, uma agulha que precisava ser extraída. Eu não tenho controle sobre isso. Uma noite, incapaz de dormir, peguei meu celular e decidi enviar uma mensagem para ele. Um apelo sincero. Você ainda está pensando em nós? Esperei por horas uma reação, mas nada. O silêncio pairou como uma sombra. A cada minuto que passava, meu coração pesava mais. Era uma mensagem de Isabela. Uma simples pergunta. Você está vendo o Hugo? O que aquilo significava? Eu nem consegui pensar em uma resposta. Meu coração congelou. Eu estava diante do abismo, prestes a descobrir algo que poderia arruinar tudo. Decidi que já não havia mais volta. Precisava de respostas, e a verdade estaria ao meu alcance. Não importa o quanto pudesse doer. Respirei fundo. Eu sabia que esse momento se aproximava. O amor que abracei estava prestes a ficar em frangalhos, e não fui eu quem o quebrou. Aqui estava eu, à beira do desconhecido, esperando que o próximo passo me levasse a um caminho que mudaria tudo novamente. Senti um fio na espinha quando o telefone vibrou de novo. Não era Hugo, mas a mensagem estava lá, daquela mulher desconhecida. O que eu deveria fazer? O aperto no peito aumentava. Era um mix de medo e determinação. Uma simples pergunta. Você está vendo Hugo? Não sabia como reagir. Minha mente girava em torno daquela frase. Como se. Expirei fundo e respondi. Por que você tem que perguntar isso? As palavras saíram mais frias do que eu queria. Um silêncio ameaçador tomou conta do ambiente ao meu redor. Os olhares dos colegas durante o café da manhã pareciam se transformar em olhos inquisidores. Eu congelava a cada movimento. E se Isabela descobrisse? Meu coração acelerava com a ideia de que um simples deslizar de dedos poderia desencadear um furacão. A resposta da mulher não veio imediata. Havia um jogo de espera e eu me revolvia na cadeira. O que mais eu poderia descobrir? O que realmente estava se passando? Mas as horas passaram e a verdade começou a parecer uma tormenta obscura na minha mente. Decidi que se era isso que estava fazendo, eu faria de um jeito certo. Não posso deixar isso acontecer. Não agora. Quando cheguei em casa mais tarde aquele dia, ainda com um nó na garganta, apertei os olhos e olhei para o meu celular. A ansiedade me consumia. O que eu encontraria? Essa era a noite em que eu abri o aplicativo de mensagens e comecei a revirar as conversas. As mesmas mensagens de sempre, mas a cada conversa que abria, meu coração batia mais forte. Você é tudo o que eu quero. Estou tão feliz por você estar na minha vida. Cada frase se tornava cada vez mais pesada. Como eu pude deixar isso acontecer? Como me tornei uma estranha na vida dele? E então eu vi. Uma conversa diferente. Uma conversa com outro número. Eu não reconheci o prefixo. Meu coração disparou. Ali estavam mensagens que sugeriam algo além do que ele tinha me contado. E ele, com o mesmo tom carinhoso que usava comigo. O familiar, você é a melhor parte do meu dia. A cada palavra as cores em meu mundo se apagavam.
Quando você vai sair comigo de novo? Sinto sua falta. Um frio percorreu minha coluna. Eu não acreditava no que via. Cada mensagem era um tapa na cara. A verdade que eu temia mais do que qualquer outra coisa estava ali, aberta na tela do meu celular. O que eu deveria fazer? O que faria agora? Não poderia confrontá-lo de imediato. Isso não era o certo. Eu precisava pensar, planejar. Respirei fundo, focando para não deixar toda a dor transparecer. Levantei-me, ainda com a mente em turbilhão, e decidi que precisaria de mais informações. Olhei à minha volta. A casa estava silenciosa. Um convite à reflexão. Busquei por mais pistas. Qualquer coisa que pudesse corroborar essa traição. Fui até o computador. Tentei acessar os documentos de trabalho. O e-mail dele estava aberto. Uma notificação piscava. Meu coração disparou. Cliquei. O documento estava cheio de detalhes dos projetos que ele estava gerenciando. Normal, se não fosse pela presença de um nome repetido ao longo do texto. Clara Silva. Era um nome parecido com o meu, mas não eram os documentos que me interessavam. O que eu queria saber era o que aquele nome guardava de segredos. O que mais eu poderia descobrir através da mínima movimentação? A espera pela resposta da mulher ainda ardia na minha mente. E agora eu tinha novas perguntas. O que estava acontecendo com o meu mundo? Era como um jogo de estratégia. Eu estava sendo forçada a pensar em cada movimento, cada passo. Percebi que tinha que agir com cautela. O plano começou a tomar forma. Quem poderia me ajudar? A imagem de Sofia surgiu em minha mente, mas não queria envolver ninguém. A dor era minha. As consequências seriam minhas. Escolhi sentar, pensar, observar. Cada mensagem dele, cada conversa com amigos em comum, cada contexto em que eu pudesse me infiltrar para descobrir mais. O painel da minha vida de repente se transformava em um tabuleiro de xadrez. E quem poderia me defender? Era eu sozinha. Levantei-me e fui até a cozinha. O aroma do café ainda estava no ar. Olhei pela janela e respirei profundamente. Precisava de uma conexão com o que era real e o que não era. O mundo lá fora seguia fora do meu controle. O que Hugo fazia não poderia ultrapassar essa barreira. Ele ainda não sabia que eu estava prestes a descobrir tudo. Quando o telefone vibrou mais uma vez, não apenas meu coração estremeceu, mas já não era um simples eco angustiante. Era Isabela. Podemos conversar? As palavras eram como um julgamento. Eu estava em um campo de batalha, e agora Isabela poderia ser parte de uma luta silenciosa que eu ainda não entendia. Resolvi ignorar. Um movimento estratégico. A voz dela poderia revelar mais do que eu queria ouvir. Ali sozinha, em um domingo à noite, percebi que tinha que continuar a mover as peças desse jogo. Eu não poderia perder. Uma mistura de dor e frieza tomou conta de mim. A mesma estratégia estava prestes a se transformar em um plano de ação. Hugo pensava que tudo estava sob controle, mas a verdade era que ele estava cercado por armadilhas invisíveis. E a verdade estava. A noite seguia, e enquanto eu planejava, a escuridão se tornava uma aliada. Cada movimento dele, cada cena do meu cotidiano, tomaria uma nova forma. Eu estava repleta de determinação. Não seria um ato impulsivo, mas uma dança de estratégia. Eu não havia perdido, apenas estava transformando a dor em motivação. Decidi que estava prestes a virar o jogo, e ele não faz ideia do que está por vir. Senti meu coração apertar quando a tela do celular voltou a brilhar. Mais uma mensagem da mulher desconhecida. O que ela queria? A cada dia que passava, a sensação de que algo estava prestes a explodir crescia dentro de mim. Não poderia deixar que isso me consumisse. A raiva misturada com medo fazia meu estômago revirar. Fui ao banheiro, respirei fundo e encarei meu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta tinha os olhos cansados. Mas o que vi também era determinação. Precisei agir. Não seria fácil, mas estava disposta. Ao acordar naquele sábado, a luz entrava por entre as
A ideia de levar a situação adiante me deixava nervosa, mas adiar não era uma opção. Meu futuro estava em jogo. Levantei-me, fui para a cozinha e preparei um café forte. O cheiro preencheu o ambiente. Me lembrou das manhãs tranquilas que costumava aproveitar. A rotina poderia ser um consolo, agora, mas as lembranças de Hugo invadiam minha mente. Como eu permiti que chegássemos a esse ponto? Eram 10 horas quando peguei meu computador. Abri uma nova pasta e a nomeei de Hugo. Dentro reuni tudo: print de conversas, registros de chamadas, qualquer coisa que pudesse me ajudar a desvendar a verdade. Ao longo da manhã, a tarefa me proporcionou um foco, como se estivesse me preparando para um plano de ataque. As mensagens entre nós estavam lá, cheias de promessas, mas era o que estava oculta que pesava no ar. Revirei nossas conversas. O coração apertou quando encontrei a primeira mensagem daquela mulher, enviada em uma tarde qualquer, onde ele deveria estar comigo. Mas estava. Olhei o celular, cada notificação me fazia pular. Não só verificava se ele respondia, mas se alguma nova mensagem da mulher chegava. A tarde passou e fui até uma amiga de confiança, Camila. Ela sempre foi meu porto seguro, alguém em quem eu poderia desabafar. A conversa foi rápida, mas impactante. Contei sobre as mensagens que eu havia encontrado e a ideia de que Hugo poderia estar escondendo algo. A preocupação começou a desenhar linhas visíveis em seu rosto. Clara, você deve pensar em tudo isso com calma. Não está fácil para você. Foi tudo o que ela disse. E eu sabia que tinha razão. A vida estava se tornando uma montanha-russa emocional. Retornei para casa com a mente fervilhando. Liguei o computador novamente e comecei a pesquisar sobre como não me deixar levar por emoções. A cada passo, percebia a fragilidade da situação. O que eu realmente queria. Um amor real, honesto. A respiração pesada me mostrou que eu estava fugindo de mim mesma. Com a noite chegando, Finalmente, a ideia de procurar um advogado se tornou inevitável. Liguei para um escritório que já havia pesquisado. A conversa foi rápida e direta. Podemos marcar uma consulta para discutir sua situação? Fui sincera ao dizer que precisava de orientação, mas não falei sobre Hugo. Agora, estava na hora de colocar um pé na realidade. Antes de encerrar a ligação, ouvi o eco do toque da campainha. Meu coração disparou. Fui até a porta e, ao abrir, deparei-me com Hugo. Ele trazia um buquê de flores. Tentei disfarçar, mas a raiva e a confusão eram inevitáveis. Oi, amor. Pensei em você. Queria trazer uma surpresa. Suas palavras sempre tiveram um tom doce, mas naquele instante era como música desafinada. Segurei as flores, um gesto que fiz para não deixar transparecer a tempestade que se formava dentro de mim. Oi. Que bom que você veio. Tentei manter a voz neutra. Ele se aproximou e me deu um beijo suave. O toque era familiar, mas havia um gosto amargo na minha boca. Como foi seu dia? Ele perguntou, mas percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. A farsa estava lá, e eu desejava ver atrás da máscara. Estava tranquilo, trabalhei um pouco. E você? Ele falou sobre o dia, mas eu só pensava em como poderia interrogar e ao mesmo tempo manter a fachada. O telefone vibrou mais uma vez, e aquela sensação de que o mundo estava me encarando pesou. Era uma nova mensagem da mulher. Não podia olhar. Um misto de medo e raiva crescendo. Desculpe, meu celular. Passei os olhos para a tela e vi a mensagem chegando. Era uma pergunta genérica, algo como "Você vai sair hoje?" Mantive meu foco em Hugo, tentando articular palavras. A verdade que escondia de todos, principalmente dele, estava prestes a explodir na minha frente. Acho que vou sair mais tarde. Tenho algo em mente para fazer. Sua expressão mostrou um deslize, uma fraqueza. Algo me disse que ele estava pensando no mesmo eixo que eu. A mistura de sentimentos se tornou mais intensa. 4 horas passaram e eu ainda estava ali, entorpecida, tentando decifrar o que eu faria a seguir. Hugo estava diante de mim, falando, rindo, mas havia um abismo entre nós. Quer fazer algo mais tarde? Eu consegui perguntar. Ele hesitou por um segundo que parecia uma eternidade.
Estava pensando que vou sair com os amigos. Só um passeio rápido. Não se preocupe. O que ele dizia se transformava em ruído. A verdade era que eu não queria que ele saísse. Eu precisava saber. Precisava que a máscara se quebrasse. O relógio continuava a girar e o peso da consciência me consumia. O que estava acontecendo? Por que a vida se tornara um jogo tão cruel? Hugo levantou-se e foi até a cozinha. Que era isso? Acreditei que sua fuga seria o que me libertaria para tomar uma atitude transformadora. Exatamente o que eu queria que acontecesse. Ele começou a preparar um lanche. Sua rotina era simples, mas naquele momento tudo parecia conspirar contra mim. Após um curto período, ele se despediu. Sua expressão parecia tranquila, mas havia um misto de ansiedade. São só alguns amigos, nada demais, ele disse, tentando reassegurar a si mesmo. Fui até a porta e o observei sair. Ele andou em direção ao carro. Em um impulso, puxei o celular de novo e conferi a mensagem. Isso foi um erro. A comunicação seguia com aquele vazio de perguntas. O ponto que eu realmente queria encontrar. Vamos juntos? Estou sedenta por sua presença hoje. Eu não sabia se a resposta seria positiva ou negativa. Como ela poderia influenciar em toda a situação? Um frio recorreu meu corpo, ao perceber que o mundo que me cercava estava prestes a desmoronar. A noite chegou e, com ela, a solidão. A luz na minha sala agora parecia fria e distante. Liguei a TV apenas para abafar o silêncio. Ouvi os anúncios coloridos, mas minha mente estava longe. A luz da tela iluminava meu rosto enquanto eu delineava um plano para o que viria a seguir. Juntei tudo o que eu tinha na pasta e calculei os riscos. Virei-me contra a opressão que assolava meu peito. A questão era, como ele não percebia que eu estava armando um ataque calculado? A cada passo, passava a entender que eu era a protagonista da minha própria história. Olhei novamente para o celular. O tempo parecia não passar. Queria que a próxima mensagem dela chegasse, mas, ao mesmo tempo, a expectativa me aterrorizara. Meus pensamentos começaram a girar. Eu estava jogando um jogo complicado. Um erro e tudo desmoronava, e eu não sabia até que ponto estava disposta a ir. A ideia de perder o controle, de descobrir que Hugo estava em outras mãos, me afligia. Precisei de um café, algo que me acordasse e recarregasse as energias. Na pressa, deixei o celular de lado e fui à cozinha. O cheiro do café fresco se espalhou pela casa, mas a dor dentro de mim só crescia. Era como se No instante em que tomei um gole de café, o celular vibrou de novo. Abri a tela, cheia de expectativa e medo. Um novo texto, mas desta vez era Hugo. Desculpe, não vou sair. Cheguei a pensar em você. Meu coração se despedaçou. Meus planos estavam começando a desmoronar, e o que eu tinha como claro se tornava nebuloso. Havia apenas uma pergunta em minha mente, e ao respondê-lo, eu soube que estava comprometendo tudo. Por que, Hugo? Você não é um homem de promessas? Ele não esperou muito para responder. Clara, você sabe que não é o que parece. Nós precisamos conversar. A forma como disse isso fez o coração disparar ainda mais rápido. O que deveria ser uma chamada de atenção se tornar uma declaração de guerra. E diante daquela tela, percebi que o que mais temia estava prestes a se materializar. Ele começava a desconfiar de que algo estava acontecendo. O alerta vermelho acendeu dentro de mim. Senti que precisava agir, e rápido, enquanto a vida se desenrolava a.m. E agora, o perigo não era apenas sobre meu coração, mas sobre tudo ao meu redor. O plano que desenvolvi podia se transformar em um desastre e trair a confiança que tanto trabalhei para manter no ar. E foi então, em meio àquela tempestade, que percebi: a verdade estava mais próxima do que nunca, e ao mesmo tempo, total e completamente fora do meu controle. Quando olhei para o relógio, era quase hora de eu enfrentar a verdade que vinha me consumindo. O café ainda estava quente na xícara, mas minha mente fervilhava em pensamentos. O que eu ia fazer? A ideia de expor tudo o que descobri sobre Hugo não saía da minha cabeça. O dia não poderia ser mais perfeito para isso. O encontro da família dele estava agendado, um evento que certamente reuniria todos à mesa. Decidi que aquele seria o dia. O lugar seria uma pequena chácara que a família dele costumava usar para celebrações. Conhecia bem.
Já havia ido lá várias vezes. A atmosfera leve e tranquila do ambiente era exatamente. A luz do sol iluminava o lugar, mas eu mal consegui sentir seu calor. Todas aquelas pessoas, todas aquelas conversas animadas, pareciam tão distantes, quase como se eu estivesse numa bolha, isolada da realidade. Sua família era incrível, amável, cheia de calor e altos astrais. Meus olhos passaram por cada rosto, até parar em Hugo, que conversava animadamente com sua mãe. Ele tinha aquele jeito solto, confiante e um sorriso no rosto. Mas como eu poderia deixá-lo naquele estado? Como eu poderia ver tudo aquilo e não me sentir esmagada? O rosto dele era como uma máscara, mas por trás dela, quem era realmente? Era isso que eu queria descobrir. Respirei fundo. Precisava me focar. Eu já havia ensaiado diálogos na mente, mas sabia que no meio de toda aquela energia, a verdade exigiria coragem. Olhei ao redor, considerando quem poderia ser meu apoio. As faces de sua família estavam felizes, mas eu me perguntava se alguém teria coragem de me ajudar. Seu pai, uma figura tão forte. Clara, você está bem? O que está pensando? Ela me perguntou, enquanto o movimento em torno da mesa continuava. Tentei sorrir, mas sabia que a tensão em meu rosto era evidente. Estou pronta para falar. Amanhã pode ser o último dia que irei ver o Hugo. E a Isabela também. Você não sabe como isso me faz mal. Sofia segurou minha mão e isso me deu uma pitada de coragem. A conexão entre nós era forte. Você fez o que achou que era certo. Nunca se esqueça disso. As palavras dela me acalentaram. E mesmo assim, todos os ingredientes do caos estavam em processo. Olhei mais uma vez para Hugo. Ele estava ali, tão despreocupado. A imagem era um tapa na cara. A festa continuava. Hugo percebeu que eu estava ali e veio em minha direção, os braços abertos, um brilho nos olhos. Oi, amor, como você está? Aquela pergunta me calou. Suas palavras soaram sinceras. Tento esquecer aquele momento, mas sabia que ele ainda tinha um outro lado. Estou bem, respondi com um sorriso que mal alcancei. Precisava de mais tempo. A música ao fundo começou a ficar mais animada. O violão e a sanfona estavam contagiantes, mas em mim havia uma tensão corrosiva. Isso só ficou pior quando vi Isabela se aproximando. O vestido florido e o olhar iluminado. Ela estava tão linda, tão pura. E ali estava ela, a noiva perfeita que eu estava prestes a afrontar. Senti um nó na minha garganta. Oi, Clara! Que bom que você veio! O tom dela parecia genuíno e amável. Mas as lembranças das mensagens me vieram à mente. Como aquela mulher sorrindo poderia ser tão ingênua? Os instintos de proteção que eu tinha se tornaram mais agudos. Optei por dar um sorriso e cumprimentá-la, mas dentro de mim havia um grito, um desejo de abraçá-la, alertá-la. Nós nos entreolhamos por um instante, e por um breve membro. A confusão em minha mente aumentava, as emoções eram intensas. Como sorri para uma mulher que era tão perfeita e inocente, enquanto eu guardava um segredo que poderia destruir tudo. Quando me distanciei de onde a festa acontecia, avistei uma pequena varanda. Era o lugar perfeito, um espaço íntimo e discreto, longe de todas aquelas risadas e da alegria momentânea. Segui em direção a ela, meu coração acelerado. Precisava de um momento de solidão. Sofri para decidir quando era o momento certo. Enquanto observava os convidados, percebi que precisava ser implacável. Concentrei-me em organizar tudo na minha mente antes de expor o que sabiam sobre Hugo. Expulsei o medo e comecei a ver o que poderia acontecer. As consequências que ele teria que suportar não seriam pequenas. Fui interrompida quando a mão de Sofia segurou meu braço. Você precisa fazer isso, Clara. É agora ou nunca. As coisas começaram a se desenrolar em minha mente. A porta se abriu. Minha respiração se acelera. Clara, o que você está fazendo aqui? Precisamos falar. É sobre algo sério, respondi, tentando manter a voz firme. No fundo, eu estava ilesa. O que está acontecendo com você, Isabela? Ele teve uma reação rápida. A expressão de surpresa, misturada com preocupação, se desenhou no rosto dele.
O tempo parecia ter parado. O que você quer dizer? Ele perguntou, sem saber o que faria a seguir. Vários momentos passaram na cabeça, ao sentir que eu tinha preparado o ambiente. O som da música diminuía à medida que me aproximava mais dele. Eu estava prestes a revelar tudo. Hugo, eu sei sobre você e a outra. Exatamente o que vocês têm feito. Eu tenho provas. O tom grave em minha voz era mais forte. A porta de sua verdade parecia se abrir, e a luz que iluminava o rosto dele começou a desaparecer. Os olhares em nossa direção começaram a se intensificar. As conversas em torno da festa cessaram automaticamente. Os olhos de todos se voltaram para nós. Era isso que eu precisava. Os rostos conhecidos, o choque, a curiosidade de quem estava por perto. Desde a avó dele até os primos, todos estavam no nosso pequeno drama. Não, Clara, isso não é verdade. A voz dele tremeu. Ele estava enfrentando a maré, mas não conseguiria. Cada palavra minha era um pilar de verdade que já lhe havia sido negado. Olha, eu não era, nós não fizemos. Ele tentava encontrar argumentos, mas a presença dos familiares tornava tudo mais real. Tirei meu celular do bolso. As intenções estavam claras. Ninguém abalaria o que estava prestes a acontecer. As mensagens de texto estavam ali, visíveis. O dia em que ele disse que não poderia sair comigo porque estaria ocupado com afazeres. Mas a real verdade estava ali, acima de todos os nomes. Olha isso, eu disse, enquanto mostrava o conteúdo na tela. Você achou que poderia me enganar assim? Essa mulher, você não consegue nem olhar nos olhos dela, Hugo. Percebi o choque na multidão. Olhares de descrença se misturavam às expressões de apoio. Conversas sussurradas se espalharam. As risadas muçulmanas de quando passamos na boa agora eram uma reflexão dolorosa do que se passava. As expressões mudaram. Eu olhei para Isabela, ainda ali desconcertada. Ela se aproximou, os olhos marejados. O que está acontecendo? Seu olhar parecia claro, mas questionador. Um tremor de incertezas estava presente. A verdade é que eu tenho provas. O que você recebeu além de promessas são apenas ilusões. Olhei para o rosto de Hugo e vi como ele paralisou. Um peso desabava sobre ele. Não havia mais como escapar. Clara, você não pode fazer isso. A defesa dele era frágil. Ele sabia que as paredes estavam se fechando. O ambiente agora estava elétrico. Por que não? Eu sou a vítima! A indignação tomou conta de cada espaço dentro de mim. Enquanto algumas pessoas observavam com rostos de espanto, outros pareciam apoiar. Olha, se isso é verdade, Hugo, você precisa assumir suas responsabilidades. Carlos interveio, levantando-se, e o clamor cresceu ao redor. Como você pôde? O tom estava tenso. A batalha estava apenas começando. Não acreditem nessa história. É tudo uma invenção dela. E ele tenta se segurar, mas a verdade não pode ser desfeita. As vozes começaram a se elevar. As garantias de desespero vieram, mas o poder que eu sentia era incrível. Eu tinha as peças necessárias e não deixaria a dor me engolir como antes. Eu não sou a vilã, sou a pessoa que ama. Eu não tenho culpa se você prefere viver na escuridão. Era o momento, e a atmosfera estava quase opressiva. As mensagens mostram uma verdade que todos devemos ver. A leveza do evento tornou-se uma carga pesada. Meus olhos estavam fixos nos olhos de Hugo. Eu não tinha planos de recuar. Eu precisava sentir que a verdade existia. Precisava que essa moeda girasse de vez. Precisava saber que a realidade estava ali entre nós. O público estava chocado e alguma parte deles começou a murmurar palavras de apoio. Novas verdades seriam exploradas ali. A semente da dúvida estava plantada e a raiva crescendo. A confusão corria e ganhava força à medida que Hugo tentava se desenrascar da situação. Eu não fiz nada, Clara. Eu nunca te traí. A defesa era frágil nas palavras. Ele começou a se contradizer e a pressão na sala adensava. Talvez você devesse ter pensado em tudo isso antes de esconder suas mentiras. Eu disse, sentindo que o chão estava mudando embaixo dele. A tensão era densa e o silêncio ensurdecedor. Quando as vozes aumentaram, sentia. As pessoas estavam chacoalhadas, mas eu não hesitei. Uma conexão estava prestes a se formar.
não apenas entre mim e as pessoas presentes, mas uma nova camada de emoção estava sendo adicionada. E foi ali que eu percebi que estava já em um ponto de retorno. Mas tudo isso parecia surreal, intangível. A ideia de que Hugo estava ali, cercado por sua família, era com certeza apenas uma fração da verdade. Aquela tensão mantinha todos à beira do abismo. E antes que a comoção tomasse conta, levantei a mão para pedir silêncio. E se você não estiver sozinho nisto, Hugo? Porque eu tenho outra mensagem que você não pode ignorar. A sala estava paralisada. As expressões mudaram novamente, cada um começando a entender que havia muito mais entre nós. Os olhos começaram a se abrir, e sentia que a verdade estava na palma da minha mão. O ápice da revelação começava a despontar. E eu sabia que não ia ser a única abalada por tudo isso. Era apenas o começo. E a próxima verdade estava apenas. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse parado e cada um estivesse esperando pela próxima cena de um drama que parecia maior do que a vida. As pessoas começaram a se mover, a se recrutar em grupos pequenos. Vi Carlos, o irmão de Hugo, se aproximar dele, questionando com um olhar feroz. "O que você está fazendo, cara?" A atmosfera era pesada. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Isabela. Meu coração apertou ao vê-la. Eu não desejava vê-la machucada. Ela não merecia isso. E a ideia de que poderíamos ter a vida que sempre sonhamos, mas que Hugo havia jogado tudo fora, me deixava com um mal-estar ainda maior. As vozes ao redor se tornaram um zumbido ao fundo, uma mistura de preocupações e especulações. Eu podia sentir os olhares de reprovação, de curiosidade, mesmo de compaixão. Mas o que mais doía era que, em meio a toda essa comoção, eu estava sozinha. Mas eu não podia ter pena de mim agora. Decidi que não iria me encolher. Eu precisava me manter firme. Enquanto a culpa subia na minha garganta. Senti que deveria pedir desculpas a Isabela. Mas o que eu poderia dizer? Desculpe por ter amado alguém que não a amava? Isso não soava certo. Afinal, a escolha de andar na linha da mentira sempre foi dele. Nunca pensei que um desfecho assim me deixaria tão desprotegida. Hugo finalmente se recuperou. Ele olhou para mim, o olhar desolado. "Clara, me escuta." Sua voz estava tão fragilizada. Era como se ele quisesse me impedir de prosseguir. Mas não havia mais palavras ou gestos que pudessem desfazer o que já tinha sido exposto. "O que você quer que eu diga? Que eu sinto muito? Que você vai me perdoar?" Ele estava no modo de defesa, mas era tarde. "Eu quero que você seja honesto, Hugo." Gritei, e com a pressão dos rostos ao nosso redor as lágrimas vieram, misturadas com a raiva. O que me machucava mais era ver Hugo tentar se salvar. Ele não estava mais lidando com eu ou Isabela. Ele estava apenas protegendo a si mesmo. A multidão parecia. Algumas pessoas estavam começando a se afastar, enquanto outras se aproximavam, como se esperassem algum tipo de espetáculo. Para alguns, este era apenas mais um drama. Mas para mim, era uma batalha pela verdade. Sofia estava perto, tentando se manter calma. "Clara, calma, respira," ela murmurou. O som da voz dela era suave, e o olhar de determinação me deu uma onda de apoio. Ela percebia o que se passava. Eu sabia que ela não estava ali apenas para ser uma espectadora. Ela tinha um papel ativo na minha vida, e eu precisava disso. "Eu te avisei, Clara," ela disse, tentando encorajar. "Você tem que ir até o fim. Agora que a verdade está exposta, precisamos garantir que não haja mais segredos." O que significava isso? Alguém precisaria pagar por esse erro. E se o que tinham a oferecer era uma promessa insensata e uma noite escura, então poderia ser tudo longe da incerteza. Assim, percebi que não estava sozinha, mesmo nas sombras. A festa começou a se desmantelar e Isabela se afastou, isolada, de alguma forma minha aliada, mas também vítima. O seu olhar marcava dor, mas não pude me aproximar. A verdade havia sido exposta, e o que tinham como vida comum não poderia se transformar novamente em um mar de ilusões.
O horizonte entre nós havia mudado. Algumas pessoas começaram a se afastar. Suas expressões questionadoras se tornaram em um mix de apoio e dúvida. O que fariam agora que eram cúmplices desse jogo sujo? Assim que a última luz do dia se foi, percebi que não era apenas Hugo quem havia perdido. Uma sombra de reprovação se instalava sobre ele, e a traição estava marcada na pele. Não apenas os laços de amor, mas também seus relacionamentos sociais estavam quebrados. A verdade tinha um custo, e quando voltei meu olhar para Sofia, vi um leve sorriso de encorajamento. O que eu não percebi foi como o resto da festa se desenrolava. As conversas se tornaram ecos distantes. As redes sociais logo alastrariam a notícia, mas o que eu realmente percebi? Havia um novo abismo à frente. Este desconforto criava a dúvida que não desejava sentir. Como seria a vida sem ele? Como me reergueria? O futuro parecia nebuloso. Os primeiros momentos de alívio vieram com uma mensagem em meu celular. Era um dos meus colegas, mas o conteúdo da mensagem me fez arrepiar. Sabia que a Isabela é uma verdadeira amiga? Seria bom para você pensar na possibilidade. O tom da mensagem fez meu coração pular. Será que isso estaria ecoando por aí como algo positivo ou realmente teria algum impacto na minha vida? Enquanto isso, as chamadas e mensagens da família começaram a chegar. As pessoas estavam preocupadas, algumas estavam divididas. E a reputação de Hugo estava se despedaçando, arrastando todo o cerne da sua vida social junto. Mas isso não era tudo que sobrou. O que viria a seguir? Ali, observando o rastro dos eventos, eu percebi que talvez pudesse me mover para frente, sem olhar para trás. No entanto, era um dia de tempestade e calmaria. Quando fui para a cama naquela noite, novamente sozinha, a dúvida ainda rondava minha mente. Eu me segurei em um misto de inseguranças e pequenas chamas de empoderamento. Mas ao mesmo tempo, uma nova questão surgia. Uma sombra distinta, algo que parecia prestar atenção. E se Hugo decidisse se vingar? O calor da batalha ainda pulsava nas minhas artérias. O que poderia acontecer a seguir? Entre dor e expectativa, havia um mundo inteiro à minha frente e eu não tinha qualquer ideia de por onde começar. Acordei com o sol atravessando as cortinas, iluminando o quarto que, de alguma forma, parecia muito mais claro do que antes. Olhei ao redor e respirei fundo. O chão ainda estava coberto de lembranças, mas algo dentro de mim estava decidido a limpar essa bagunça. Era hora de recomeçar. Levantei-me da cama e, ao me olhar no espelho, vi uma mulher que estava pronta para enfrentar seus medos. O reflexo me encarava com um novo brilho no olhar e eu sabia que as cicatrizes que Hugo ia, o que realmente me faria feliz. Decidi que era hora de me reconectar com a minha paixão por publicidade. Eu sempre amei o que fazia, mas com o tempo, o estresse e as complicações pessoais me afastaram do que realmente importava. E foi ali, olhando para minha caneca de café, que compreendi. Eu precisava me dedicar a um novo projeto pessoal. Assim que terminei meu café, peguei meu notebook e abri um arquivo em branco. Escrevi: Novo projeto, marca de empoderamento feminino. As palavras saíam com um fervor que há muito tempo não sentia. A ideia de criar algo que inspirasse outras mulheres a se levantarem e se posicionarem me deixava animada. Seria um blog, um espaço seguro para compartilhamento de histórias e experiências, um lugar onde todas poderiam se sentir acolhidas e fortalecidas. Passei horas escrevendo, organizando minhas ideias. A cada palavra digitada, eu me sentia mais leve. Era como se eu estivesse me desfazendo de toda a dor que carreguei por meses. Olhei pela A. A resposta dela foi imediata. Claro, estou a caminho. Isso me animou ainda mais. Quando ela chegou, não perdi tempo. Expliquei a ideia do blog e ela ficou empolgada. Isso é incrível! Você precisa colocar essas ideias na rua. Vamos juntas. E ali estávamos nós duas, como nos velhos tempos, plenas de sonhos. Começamos a fazer anotações, discutir como estruturar o conteúdo e até rimos do que faríamos em uma sessão de fotos. A energia no ar era contagiante. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça no projeto. Comecei a pesquisar sobre empoderamento feminino
entrevistas com mulheres inspiradoras e até criei algumas enquetes nas redes sociais. A resposta foi surpreendente. Mulheres de diferentes idades começaram a se manifestar e a compartilhar suas histórias. Cada mensagem que recebia era um incentivo a mais. Os dias fluíam mais rápidos do que eu esperava. Uma nova rotina se estabelecia e eu estava ali, na minha zona de conforto, pronta para transformar as dores em. Comecei a participar de grupos de mulheres que se reuniam para discutir temas pertinentes, dando voz a quem antes se sentia sem saída. Eu me tornei não apenas uma ouvinte, mas uma voz de encorajamento. Descobri que havia muitas mulheres passando por situações semelhantes, e meu coração se encheu de esperança ao perceber que juntas poderíamos nos apoiar. Meu telefone tocou uma manhã e era uma chamada que eu não esperava. Era minha mãe. Oi, minha filha, como você está? Ouvi sobre seu novo projeto e estou tão orgulhosa de você. O som da sua voz me trouxe lágrimas aos olhos. A relação que tínhamos sempre foi cheia de altos e baixos, mas naquele momento a conexão parecia mais forte do que nunca. Eu precisava dessas palavras dela. Com o tempo, meu projeto começou a ganhar corpo. Fui colocando no ar algumas postagens e a repercussão foi além do que imaginei. Mulheres começaram a se sentir à vontade para compartilhar suas histórias. E eu me emocionava a cada relato que chegava. Uma parte de mim sabia que um dia teria que encarar tudo de frente novamente. Certo dia, ao final de uma reunião do grupo de apoio que havia formado, recebi uma mensagem que me paralisou. Era de Isabela. Oi, Clara. Eu gostaria de conversar com você. Precisamos esclarecer algumas coisas. Meu coração disparou. O que seria esse encontro? O que ela queria? Nessa hora, toda a coragem que havia adquirido parecia balançar. Respirei fundo e decidi que era a hora de enfrentar qualquer dúvida que estivesse me sufocando. Mas as conquistas nas semanas seguintes se tornaram mais significativas. Uma amiga me indicou para uma vaga de trabalho em uma nova agência. E quando fui chamada para a entrevista, a sensação de estar na direção certa tomou conta de mim. Afinal, essa era uma nova etapa a ser vivida. Em meio a tudo isso, ainda havia uma chama dentro de mim. Uma curiosidade sobre o que realmente seria essa conversa com Isabela. Quando finalmente nos encontramos em um café, meu coração. Mas a verdade é que, independentemente do que acontecesse, eu estava preparada. A conversa poderia abrir uma porta desconhecida. Por isso, respirei fundo e olhei em seus olhos, sem saber ao certo como isso acabaria. Uma sensação de que tudo estava prestes a mudar mais uma vez me percorreu. No fundo, eu sabia que a verdadeira transformação que estava vivendo não dependia apenas da resposta que ela daria. Era sobre mim, sobre como eu lidaria com o que estava por vir. E como isso moldaria a mulher que eu estava me tornando. E no mais profundo do meu ser, ainda havia um último desafio à espreita, algo que talvez alterasse tudo novamente. A luta pelas respostas era palpável, mas como eu sempre dizia a quem me ouvia, ainda havia mais capítulos nessa história que estavam por vir. A luz que eu buscava não estava apenas nas palavras de alguém, mas na força que eu continha, e começava a ficar muito claro para mim que o ápice da jornada estava mais próximo do que imaginava. Olhei pela Jan. Mulheres de várias idades se conectavam, desabafando sobre suas lutas e conquistas. Comecei a me sentir não só como a fundadora, mas como uma líder, e isso me preenchia de orgulho. As iniciativas que idealizei começaram a se materializar. Realizei encontros presenciais e virtuais. Em cada um deles eu via mulheres se abrindo e se apoiando. Elas se abraçavam, choravam e riam juntas, e me sentia tão forte em vê-las ali. Era como se cada história compartilhada fosse uma chama acesa nessa nova rede que eu estava construindo. Uma rede movida pelo amor e pela força de mulheres que não se deixavam abater. Por fim, as recompensas começaram a aparecer. Recebi convites para palestras, uma conferência sobre empoderamento feminino e uma faculdade local, um workshop sobre liderança e autoconfiança. Meu nome estava sendo reconhecido e não havia sensação melhor. Ao entrar em cada espaço,
Olhares admirados se cruzavam comigo. Foi incrível perceber que meu trabalho estava inspirando outro. Aceitei, claro. Com isso, combinei minhas paixões: criar, empreender e liderar. Lembrei-me de quando hesitei antes de dar cada passo. A sensação de que o mundo tinha rido de mim por ter cuidado de Hugo me tirou o sono. Mas agora, a cada nova conquista, eu me sentia mais forte. O peso que uma vez eu carreguei desapareceu. As dores e traições pareciam apenas lições dolorosas que me trouxeram até aqui. Os dias de incerteza deram lugar ao autocuidado e à autoconfiança. Claro, a sombra da traição ainda aparecia de vez em quando. Hugo tentava entrar em contato de novo uma vez ou outra. Recebi mensagens dele, mas minha resposta não era mais sobre dor. Eu estava movida pela verdade e pela minha nova vida. Decidi que não responderia. Ignorar era a forma mais poderosa de seguir em frente. Eu não precisava mais dele. Havia me reerguido sem suas promessas vazias. Isabela e eu finalmente conseguimos conversar. Linda, ela ainda se recuperava do golpe. Ela era uma mulher forte. Nossas conversas foram de lágrimas a risadas. Eu a inspirei com minha nova jornada e ela me ajudou a ver como a vida poderia ser cheia de possibilidades quando nos libertamos do que nos puxa para baixo. Cuspi as batalhas com o coração mais forte, porque me reconectei com minha essência. A liberdade era um doce sabor que finalmente eu saboreava. Em dias comuns, eu saía para caminhar. A brisa fresca no rosto me lembrava que cada passo que eu dava era um sinal de que tudo estava certo. Olhar para a vida era mesmo ver um destino em movimento. Alguma coisa tinha mudado. As flores na calçada sempre pareciam mais vibrantes. As conversas com pessoas estranhas se tornaram mais amigáveis. A vida estava cheia de pequenas alegrias. Decidi que era o momento de retribuir. Comecei a organizar uma campanha de arrecadação para mulheres em situação vulnerável, oferecendo ajuda e apoio psicológico. Vi a solidariedade se espalhar e cada conhecimento era uma semente plantada, o sentimento de a cada conquista, um eco da frase que uma vez ouvira em uma palestra ressoava dentro de mim. Recomeços e redescobertas são sempre possíveis, independentemente da idade. Hoje, com 34 anos, eu queria que todas as mulheres acima dos 30 anos ficassem atentas a isso. Se eu consegui encontrar meu caminho e criar um espaço onde outras mulheres puderam brilhar, você também pode. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeço, e a sua história merece ser contada. Olhar para o futuro agora é um deleite, seja ele desconhecido. O que aprendi foi que, ao renunciar a medos e inseguranças, eu mesma me tornei a criadora da minha vida. Um rascunho em constante construção, um capítulo que continua. Se tem algo que eu gostaria de transmitir a sua jornada não termina porque você já passou por desafios. Na verdade, é exatamente isso que faz a sua história ser poderosa e única. A vida é um eterno ciclo de recomeços. E ao final, a única coisa que importa é: conseguimos ser imparáveis. E se você